Atenção ao que disse este senhor, que é o técnico da África do Sul, sobre Messi e a jogada do outro dia. Ele compara com um jogador sul-africano do seu time, que levou o cartão vermelho contra o México e foi suspenso por 3 jogos. É impressionante, impressionante. Vamos ver isso já já, mas antes vamos contar um pouco do que aconteceu de mais recente nesta Copa do Mundo. E é isso, o caso de Vinícius e o Brasil do Vinícius vencendo, e a seleção do Brasil de Ancelotti também, ganhando de 3-0 do Haiti, que deu muito mais trabalho do que o placar mostra. Era evidente que o gol do Brasil sairia, mas agora vamos falar da arbitragem, pois para mim, da forma como foi o primeiro gol, ele não deveria ter sido validado. Mas o Brasil, esse jogo ele ganha 19 vezes e meia de 20, ou seja, 20. Isso tinha que acontecer, e foi o que aconteceu. Mas olha, o Haiti me deixou uma impressão muito boa. No geral, as seleções na Copa do Mundo, poxa, se você compara com 10, 20 anos atrás, é uma grande diferença. Hoje, muitas seleções estão aprendendo a jogar futebol e de que maneira? E acima de tudo, se são atletas e te encaram de frente, você faz um jogo ruim e empata em 0-0, como foi o caso da Espanha. Mas enfim, que Vinícius ganhou seu segundo prêmio consecutivo de melhor em campo neste Mundial, fez um gol. E também é preciso dizer que Hendrick entrou como substituto, fez um gol que foi anulado e que Rafinha se lesionou. Cuidado, um Rafinhas, aliás, que não está com a mão enfaixada, nem a milha mal. E os do Barça, por algum motivo, todos já se curaram do pulso. Rafinha acabou saindo machucado. Vamos ver o que ele tem. E outra coisa, eles estudam. Agora no intervalo, antes do segundo tempo do jogo da Turquia, ela estaria eliminada. Quando assistir, o jogo já terá acabado. Talvez a Turquia tenha virado, não sei. Mas acabamos de presenciar um momento histórico. A primeira vez na história que um jogador foi expulso por tampar a boca e dizer algo com a boca tampada. Não é? E foi Miguel Almiron e ele foi expulso. Não sabemos o que ele disse, mas já tinham avisado. Olha, quem tampar a boca e falar com outro jogador, quer dizer de outro time, porque se ele falar com um do próprio, não sei como vão agir. Aliás, não sei como eles vão agir se quem fizer isso for o próprio Vinícius, ou o próprio Messi, ou o próprio Cristiano, ou o próprio Mbappé, ou o próprio Yamal. Ou seja, com as estrelas isso não acontece. Mas com Miguel Almiron, o melhor jogador do Paraguai, fizeram isso com ele, não é? Quero ver isso com outros jogadores. Mas enfim, e de olho no nosso Buller, vamos ver o que acontece. Mas por enquanto, a Turquia está com problemas. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Quando assistir ao vídeo, isso já terá passado. Vou falar sobre essa falta do Cunha, que para mim foi bem clara no primeiro gol do Brasil. Eu fiquei impressionado porque na transmissão da Telemundo ninguém falou nada. A repetição boa só foi mostrada quando já tinha passado. O árbitro já tinha reiniciado o jogo, que agora vou dizer quem era, porque comento isso no vídeo principalmente por esse motivo. E eu realmente estava impressionado, porque, sério, ninguém percebeu a falta que fizeram no haitiano. Reparem nessa jogada. Não posso colocar a imagem aqui, vocês já sabem, em play por razões óbvias, mas o haitiano toca primeiro na bola, é ele quem faz o gol contra. O haitiano toca primeiro na bola, não é? Beleza, Cunha nunca chega. O que Cunha faz é acertar a perna na altura da tíbia do jogador haitiano. De qualquer forma, ele não faz gol contra, pois o haitiano toca na bola antes de bater nele. Acerta Cunha, isto é, o jogador brasileiro com o joelho esquerdo, mas com o pé direito e ainda com a sola para frente, ou seja, com um pisão, ali numa área muito perigosa. Certo? Ele está acertando o jogador caribenho e isso tem que ser falta, mas olha, sempre, absolutamente sempre. Quem estava apitando essa partida no gramado? Hernandes. Quem estava no VAR do Cerro Grande? Olha,
Erro mais do que evidente, que significaria que esses dois caras, o de baixo e o de cima, estivessem, bom, que não apitassem no próximo jogo e amanhã pegassem suas malas e fossem embora. Então é isso, pessoal. Bom, não, ainda não sabemos o que aconteceu, né? Digo, então é isso, porque estou me adiantando ao que os comentaristas vão dizer. Dentro dessa máfia e dessa coisa podre que é a arbitragem espanhola, seja os que apitam com o apito na boca ou os comentaristas de arbitragem que nunca chegaram lá. Alguns sim, mas há outros, vou dar dois exemplos agora, que nunca chegaram a lugar nenhum. E, bom, eles ficam fazendo média com quem está dentro do sistema para ver se continuam lá, né? Como aquela parte da qual já falamos 1 milhão de vezes, a parte midiática necessária para que esse sistema absolutamente podre continue se mantendo e, além disso, defendendo o indefensável, porque, além disso, a arbitragem espanhola está muito, muito mal vista na FIFA. Só foi Hernández, onde o Cerro Grande, só isso. Depois disso, digo que eles não apitam mais. Vejam só, o Pavel Este, o que ele dizia sobre essa ação, ele dizia: o Haiti reclama no 1-0 uma disputa entre Hans Delcroix e Matheus Cunha. O haitiano chega primeiro, toca na bola e o brasileiro pisa nele de forma residual. O gol é legal, ele diz, mas espera aí, porque o hooligan da arbitragem depois vai e coloca. Com isso, boa arbitragem de Hernández no comando. Não sei o quê, e outra coisa, espera, ele colocou aqui. Poxa, não tem o tweet agora. Vamos procurar, porque como um hooligan da arbitragem, como sempre, ele coloca aqui o... Talvez o cara tenha apagado. Não, aqui está. Vamos lá, porra, não é? E aqui com o Hernández antes do jogo, apitando o jogo do Brasil, né? Como? Estando lá no topo do mundo, bom, sim, no topo do mundo, mas cometendo um erro, para mim, bastante grave. Mas espera aí, porque o outro, né, o Mr. Assobio, esse aí, diz, gol totalmente legal. Mas ele compartilha as fotos e depois compartilha o vídeo que, né, eu posso mostrar. Depois compartilha o vídeo e pergunta para o pessoal. Não sei como ficou a enquete que ele fez, mas enfim, para mim parece que todo mundo está dando opinião. Já com o vídeo, com uma repetição que colocaram, quando já não dava para mudar nada ali, porque o jogo já tinha sido retomado, né? Então, algo claríssimo, como a gente diz, que a gente viu, né? E, bom, esse Hernández, na época, lembrem-se, foi quem, junto com De Burgos Bengoetxeia, não vão embora. Vou comentar sobre o técnico da África do Sul, a ação do Messi de não querer sair da Copa e conectá-las à entrevista com De Burgos Bengoetxeia sobre a Supercopa entre Real Madrid e Barcelona. Cristiano foi expulso e pegou 5 jogos de suspensão. Começamos mal o campeonato, entre outros motivos, por não contar com ele. O Barça vence o campeonato porque nas 5 primeiras rodadas a gente não somou sei lá quantos pontos, e quem começa mal termina pior. E além disso, inventou aquele pênalti para o Luís Soares. Vocês lembram que o Keylor Navas nunca encostou nele, né? Bom, agora esse cara confessou que naquela época não estava muito preparado e que cometeu erros. Para que lado? Bom, para o lado que a gente já sabe por quê, entre outras coisas, porque estavam pagando, era o ano de 17 ainda, verão de 17... O Barcelona, esse clube que estava jogando a Supercopa contra o Real Madrid, estava pagando milhões, já tinha pago milhões e continuava pagando ao segundo chefe dos árbitros. Esse é De Burgos Bengoetxeia. A Supercopa, o jogo de ida, acho que era agosto, lembro que eu estava na concentração de verão e o presidente veio até mim e disse que ia me designar para esse jogo. Início da minha terceira temporada, ainda árbitro nacional, não internacional, não era Catalunha, era Victoria's Secret. Que vitoriano, Sánchez Armínio. E, bom, ele me diz pessoalmente que vai me designar para o jogo. E, bom, eu vinha de 2 primeiros anos com uma dinâmica muito boa, uma trajetória muito boa. Eu interpreto isso para vocês. E cheguei aqui para o jogo, sinceramente, achando que era um árbitro melhor do que realmente era. E talvez isso, não sei se a palavra é soberba, arrogância, excesso de confiança, me fez estar, eu digo e reconheço, em um nível que não foi compatível com o jogo que eu tinha que apitar. Não estive à altura. Compatível com o jogo que eu tinha que apitar.
que cometi vários erros, acho que não vou especificar este e este. Poxa, mas é que tudo foi a favor de um time, cara. Tipo, e ainda por cima, a prepotência com que ele agiu, que Cristiano se cansou dele e acabou, tipo, um pênalti que tinham feito nele, acho que foi um Tite, né? E Cristiano reclamando fez assim pra esse e esse. Claro, enfim, tipo, quantas vezes já vimos isso que muitos árbitros com certas estrelas ficam com medo, né? Antes comentamos que se Cristiano, Messi ou Mbappé cobrirem a boca e disserem algo a um adversário nesta Copa do Mundo, não seriam expulsos. Tenho certeza que com Messi não aconteceria. Com Cristiano, já não sei. Mas enfim, teria que estar no ecossistema espanhol, isso é na Copa do Mundo, no ecossistema espanhol, com certeza, porque quantas vezes já fizeram isso, né? E naquele dia, esse cara, pois é, se achava, de qualquer forma, sempre para um lado, porque estava claro, mas é que o chefe queria que você apitasse sempre para um lado. Acho que cometi vários erros, acho que não estive à altura. Pelo que te digo, talvez me faltasse mais experiência para conduzir aquela partida. Foi um jogo pelo qual eu paguei o preço. Não vou te enganar, 3, 4 meses. No nível psicológico, passei muito mal. Em muitos momentos difíceis, e foi um aprendizado para o futuro, para o que viria pela frente, para o que eu teria que enfrentar. E a verdade é que eu me recuperei daquele momento muito complicado. O momento, mas Quer dizer, Di, é que de verdade é impressionante, cara. É que o que vimos é que era uma época em que o Barcelona estava pagando milhões para um chefe de arbitragem e esses caras estavam apitando sempre para um lado. Cara, é que é impressionante. E agora ele chega e diz que sim, que era muito prepotente e tal, mas expulsar o Luís Soares, que mordia os jogadores e estava pisando nos colegas de profissão, não, por exemplo, ou simulando pênaltis, não. Vocês se lembram aqui quando ele dá aquele pulinho justamente naquele pênalti que foi marcado? É inacreditável, né? Tinha que expulsar o Cristiano e ainda deram 5 jogos para ele logo no início da temporada. Cara, é revoltante. Bom, voltando ao assunto, como eu disse, ao técnico da seleção da África do Sul. Presta atenção no que eu vou dizer, está em inglês, tem legendas e dá para entender perfeitamente. Vocês se lembram do lance da segunda expulsão de um jogador da África do Sul no primeiro jogo, o jogo de abertura contra o México? A primeira expulsão foi porque o mexicano ia sozinho ao gol e o cara o derrubou por trás. Perfeito! Sempre falei, para mim a segunda não é cartão vermelho, na qual um jogador mexicano impede o sul-africano de passar. Acho que me lembro, não de toda a jogada agora aqui, mas vocês vão se lembrar. E o sul-africano levanta um pouco o braço para tirar ele do caminho. Mas em nenhum momento é uma cotovelada, em nenhum momento é um tapa. Ele toca um pouco o rosto com a mão, poderia ser amarelo, mas nunca vermelho. Então esse senhor chega, visivelmente irritado, após o outro ser suspenso por 3 jogos, e diz isso com toda razão. Ao ver o que aconteceu ontem com Messi, isso fica claro. Foram suspensos de jogos e este senhor diz isso para o mundo. Aliás, foi aquele meme famoso da Copa do Mundo, lembram? Não foi o jogador que olhou para o árbitro brasileiro, que não falava inglês, mas expulsou o outro, né? O meme era um deles olhando e dizendo que era melhor se expressar logo, porque ninguém sabia o que o árbitro iria marcar. Então, o árbitro chamou o VAR, viu e deu o cartão vermelho, mas foi muito injusto. Foi um vermelho quando vejo o que aconteceu ontem com Messi, então eu não concordo, com certeza não. Acho que nem teve VAR com Messi, então com a gente teve VAR. Quando você vê a situação, o jogador mexicano bloqueou meu jogador. Aqui ele explica o que ocorreu naquela jogada com seu jogador, como mencionei antes. Não estava realmente indo na bola, ele só estava segurando o Temba, e o Temba tentou passar por cima dele, e ele colocou o braço sobre o ombro dele, foi só isso que ele fez, ele não fez aquilo. Quando você recebe o cartão vermelho por isso, e depois 3 jogos de suspensão, me desculpe, mas isso é muito, muito, muito severo, e de novo, e de novo.
Eu não quero que o Messi receba um cartão vermelho, porque esse jogador tem que estar em campo. Você viu ontem que jogador maravilhoso ele é, mas sim, qual é a diferença então? Então, eu estou um pouco frustrado com isso, com certeza. É isso, ele pensa como nós. Messi é um jogador fabuloso, sem dúvida, uma grande história, 3 gols no outro dia, fantástico. Mas por quê? Quer dizer, porque para o nosso jogador, não só o cartão vermelho, 3 jogos de suspensão e Messi com o vermelho claro, cara, mais claro mesmo, o árbitro poupa ele, poupa ele. Bom, então, olha, o árbitro e o pessoal do VAR, né? E essa foi a jogada. Já estão fazendo esses memes, né? O árbitro ali, Diego. Nesse mesmo jogo, estou descobrindo lances que, juro para vocês, que eu não tinha visto, que são, mas é que não, olha, não é a mesma, não é a mesma. Aqui, não lembro quem era esse, mas aqui ele dá uma cotovelada, um jogador argentino em um jogador argelino, sem disputar a bola. Espera aí, aqui. Olhem a jogada. Ele se aproxima, bum! Olha o que ele acerta na cara dele. Mas vocês vão ver outra. Vocês vão ver outra que eu tenho aqui. Essa do Enzo Fernandes, olha, provavelmente vai acabar no Real Madrid. Insisto, não é a mesma, não é a mesma. Atenção. Bum! Ou seja, ele vai até com o braço contrário e depois tira o braço. Cara, pelo menos uma das duas, que para mim poderiam ser os 2 cartões vermelhos, aí está a Argentina. Argentina, primeiro jogo desta Copa do Mundo, depois do jogo que a gente acabou de ver, com 7 pênaltis em 7 jogos. E aqui nada. Que, por sinal, só foram marcados, espero não errar o dado, de todos os jogos que teve na primeira fase, que foram muitos, só marcaram 5 pênaltis. Argentina em 7 jogos, na Copa passada, 7 pênaltis. É pesado, enfim, olha, uma última coisa, isso me fez rir muito. Meu produtor Arnaldo, produtor do Star Espanhol, do A Todo Gol, e bom, que também era na época do Bein Sports. E grande amigo. Por sinal, ele me manda esse tweet e quem conta aqui é César Augusto Londônio. E reparem, porque vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu... Aqui está. Reparem nisso. Os torcedores que compareceram em Arlington ao jogo entre Inglaterra e Croácia beberam 45.349 cervejas em um bar próximo ao estádio. O Texas Life informou que venderam mais cervejas do que em um jogo de playoff do Dallas Cowboys, em um dia de altas temperaturas. Quem estava lá? Pai, eu estava lá, que por sinal... A gente estava lá, isso mesmo, a gente estava lá. Que por sinal eu não bebi, quer dizer, eu praticamente não bebo cerveja, porque eu não gosto. Só em dias de muito calor. E essa situação era pesada. E com a caminhada que a gente fez e tal, a gente estava lá com os 35 graus, uma loucura. E em um determinado momento dissemos... Vamos tomar uma cerveja aqui. Então a minha é uma das 45 mil, né? 45.349. Aí estávamos, sim senhor, e bem em frente ao estádio. Esse era o lugar, o estádio dos Dallas Cowboys, bem em frente. Aqui estamos reportando de um local já mítico desta Copa do Mundo, onde, aliás, a Argentina vai jogar as próximas 2 partidas. E aquilo é o Texas Life. E lá estivemos, lá fizeram a festa para os ingleses e, claro, e quer dizer, se para um inglês, depois de uma partida, que aliás, estavam aqui se dando super bem com os croatas, não havia nenhum problema entre eles. Se para um inglês, depois de uma partida que ganharam, fizeram 4 gols. Você leva eles para um lugar onde que além disso se chama, veja só, o bar que tinha lá, o Texas Life, é um hotel, né? Se chama Beer Garden. Tá aí, Beer Garden. Então, o que os ingleses vão fazer? Claro, vão beber tudo o que tiver disponível. Olha, e além disso estava lá Glenn Hoddle,
com o lendário uniforme da Inglaterra da Copa da Espanha de 82. E claro, lembrem-se do que contei no vídeo, que comecei a perguntar para ele aqui. Ei, o que você achou? Bellingham e tal? E ele me disse, olha, eu estou aqui, basicamente, cara, porque, bom, para que os garotos se divirtam. E quase, eu te digo, lembrei do 2-1 na Eurocopa, e ele disse, olha, basicamente, estou aqui pela cerveja. Bom, pois é, estávamos lá, e claro, lembramos daquilo. Se você não viu o vídeo, vou colocar agora em destaque na parte direita da tela. Lembramos que aquilo, bom, isso é Benidorm ao extremo, e depois conversamos além disso com torcedores do Real Madrid. Bom, nada, uma dessas 45 mil cervejas aqui, de alguém que, veja, não bebe, vamos, que muitas vezes já eu tomo cerveja com limão, porque senão não gosto. Olha, que legal ficar registrado na história, né? Que legal ficar registrado na história. Que tudo dê certo para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Ah, e deem hype no próximo vídeo que está muito bom. Tchau!